Olá, família Kev, família abençoada, família preparada e que anseia com muito desejo, com muita alegria, com muita celebração à volta do Senhor Jesus. Quantos de vocês estão esperando, ansiosos pela volta de Jesus? Quantos de vocês estão clamando pelo Maranata, a hora vem Senhor Jesus, junto com o Espírito Santo que dizem, vem Senhor. O Espírito e a igreja dizem, vem Senhor Jesus. Os nossos olhos estão apaixonados por Jesus, o nosso coração está batendo forte todos os dias, querendo muito estar com o noivo Jesus, amando muito como Ele nos ama demais, e olha que Ele está esperando, ansioso por nós. Imagina que Ele é o noivo mais apaixonado de todos. E nós somos a noiva mais apaixonada de todos pelo nosso noivo. Então, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Eliade Lisboa e este canal é Até que Ele Venha. Nós estamos nos encorajando um ao outro, fortalecendo de mãos dadas. Ninguém fica para trás, ninguém desanima, ninguém esmurece, ninguém perde a esperança. Estamos juntos, fortalecendo um ao outro, e o que nos fortalece é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos encoraja, nos dá força, nos diz, levanta, sai desse lugar, bora, reage. A palavra de Deus, ela é muito forte e é ela que nos ajuda. Mas vamos meditar juntos? Eu quero meditar com você hoje sobre uma palavra muito forte. Eu estava ontem conversando com a minha família. Algumas pessoas da minha família estavam falando sobre planos, sobre sonhos, fico aqui, fico lá, tenho desejo de ir para tal lugar. E aí eu acordei, o Espírito Santo trouxe uma ministração para mim. Hoje, quando eu estava orando, meditando na palavra, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre o centro da vontade de Deus. E a meditação hoje é até que Ele venha. Fique no lugar do centro da vontade de Deus. Esse lugar que você está é o centro da vontade de Deus? Fique aí. Se não é o centro da vontade de Deus, conversa com o Pai e Ele vai te trazer a direção para você. O Espírito Santo vai trazer a direção para você. Então, até que Ele venha, fica no centro da vontade de Deus. Nós temos em Gênesis 26, 2, Deus falando para Isaac. Isaac estava passando uma situação de dificuldade. Ele estava em um lugar e naquele lugar aconteceu a fome. Estava tendo fome, estava tendo uma situação difícil. E quando a gente passa por uma situação difícil, ou automaticamente a gente toma a decisão sem consultar Deus e decide, não, eu não posso ficar passando por isso, eu vou resolver, eu vou decidir. Ou a gente está passando por uma situação difícil e consulta Deus. O Senhor está vendo o que eu estou passando, o Senhor está vendo essa situação, o que eu faço, Paizinho? O que eu faço, meu Deus, Jesus, Espírito Santo, me dá uma direção. E a gente ora e o Espírito Santo responde. E Isaac, ele já estava se preparando para tomar a decisão. Ele estava passando por uma situação de fome, ele já estava se preparando para ir para o Egito e Deus falou, fique aí, fique em Gerar, porque aí eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar neste lugar. E está escrito em Gênesis 26, capítulo 26, Gênesis 26, no versículo 2. Procurando aqui. Gênesis 26, no versículo 2, diz assim, apareceu-lhe, versículo 1 e 2, sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E o Senhor ministra para a gente hoje, fica onde eu te disser. Não dê um passo nem para a direita, nem para a esquerda, a importância da obediência. Ele disse, fique no lugar que eu te disser. E Isaac fez o quê? Ficou. Ele falou, fique aí porque eu vou te abençoar. No versículo 3 diz assim, habita nela e serei contigo e te abençoarei.
porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Ele disse, fique aí, porque eu vou te abençoar. Não desça para o Egito, fique aqui, porque aqui eu vou te abençoar. E nós vemos também em Gênesis 12, do 1 ao 3, o que foi que Deus falou para Abraão. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus falou para Isaque, não desça, fique e eu te direi, apareceu, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E aqui em Gênesis 12, o pai dele já tinha vivido uma experiência, mas Deus disse para ele, sai. Ele estava num lugar e Deus disse, sai e vai para o lugar que eu te disser. Vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui nós estamos vendo, Isaque obedeceu e foi abençoado. A palavra diz que ele prosperou, ele frutificou, onde ele ficou, ele prosperou a 100 por 1. Ele teve uma prosperidade completa. E Abraão, ele prosperou. Ele prosperou também porque ele obedeceu. Deus disse, vai, ele foi. Abraão. Deus disse a Isaque, fica, e ele ficou. E a gente precisa viver nessa dimensão da obediência. A obediência traz frutificação, traz prosperidade, traz bênção, traz destinos. A obediência de Isaque trouxe destinos de bênçãos, destinos de futuro, destinos que transformaram o futuro, destinos de semeaduras para o futuro. A obediência de Abraão trouxe semeaduras para o futuro. E nós vemos também em Mateus 2, o versículo 13 ao 15. Vamos abrir hoje, a meditação está em vários textos. A meditação hoje está em vários textos. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Qual é o contexto aqui? Ele fala, permanece lá até que eu te avise. Permanece lá até que eu te avise. Para Abraão, Deus disse, sai desse lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. Lá na frente, Isaque, Deus disse, não desça, fique onde eu te disser. E agora lá já com Jesus, o Messias prometido, olha a semente do futuro, olha a semente da obediência lá em Isaque, da obediência lá em Abraão, a semente chegou já em Jesus no Novo Testamento e Deus agora diz, foge. Foge, foge, sai correndo. Não sai andando devagar, foge, sai desse lugar, foge. Está vendo como Deus, ele fala com a gente em relação à obediência, porque nós somos essas pessoas, gente, que está carregando as promessas que Deus tem nos dado, as promessas lá para o futuro, a promessa que Ele tem para a gente hoje, a promessa que Ele tem para o futuro. Então, as sementes que estavam em Abraão, que estava em Isaque, e agora a semente o próprio Jesus que está em Maria, e Deus fala, pega o menino, Jesus já tinha nascido, pega a mãe do menino e foge, parte, pé para que te quero. O Senhor está falando, ele precisou fugir para preservar a semente, para preservar a missão, para preservar a gente, olha nós aqui, a semente do que aconteceu lá com Jesus, do que aconteceu lá na cruz. A obediência de José, vai, foge, porque se você ficar aqui, vai morrer, não vai acontecer o que é para ser lá no futuro, para chegar em Eliade, para chegar em você. Diga seu nome, diga o nome da sua família, e o Senhor diz pra gente o que Deus está dizendo para você. E aí nós vemos a história de Ruth no capítulo 4, de 1 a 4, são 4 livros, 4 capítulos, não são 4 livros. O livro de Ruth tem 4 capítulos, e aí nós vemos uma outra história. Estava em fome em Belém, Elimeleque pega sua esposa Noemi, Malom, Quilion e sai. E quando ele sai, ele ouviu, vai para o lugar que eu te disser, fica, não desça, foge. Não tem nada disso. Ele simplesmente foi.
E quando chega lá, uma tragédia muito grande acontece. A família é desfeita por uma calamidade de morte e aí fica só Noemi. Mas Noemi vem com uma semente, com o fruto que é Ruth. E a obediência de Noemi em voltar. Ela sente com certeza o discernimento de Deus que é para voltar para a casa do pão. Para voltar para o lugar que não era nunca para eles terem saído. E lá nesse lugar, ela volta com uma mulher, Ruth, essa mulher que traz um destino diferente para a vida de Noemi e para as gerações. Ruth, ela deu luz a Obed. Obed, ele foi o avô de Davi. E Davi é a pessoa que da descendência dele, né, da tribo de Judá, de Davi, do trono de Davi, nasceu o nosso Messias, veio o nosso Messias. Então, está no rumo da promessa, está no rumo da obediência, tudo vem pela obediência, tudo está relacionado com a obediência. E aí, lembra de Israel no deserto? A nuvem no lugar e a nuvem se movendo. A nuvem está parada, vocês ficam. A nuvem se move, se movam. Nuvem parada, permaneçam. Nuvem movendo, partam. A nuvem está parada, fique. A nuvem está se movendo, se mova, porque você tem a permissão de Deus. Eu tenho a permissão do Senhor para ir, para prosseguir. E o Senhor está falando muito forte com a gente hoje, falando com você, falando primeiramente comigo, quando eu estava meditando nessa palavra hoje, logo cedinho de manhã. O Senhor estava falando, eu estava impactada e glorificando a Deus. Obrigada por essa palavra. Meu Deus, eu não quero estar no lugar que está fora do centro da tua vontade. Eu não quero estar no lugar onde tua nuvem não está. Eu quero estar no lugar onde a tua nuvem está. Se a tua nuvem vai, eu vou junto com a nuvem. Eu quero caminhar com a tua glória, eu quero caminhar com o teu Espírito, eu quero caminhar com a tua presença, eu quero caminhar no centro da tua vontade. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Se Deus mandou você ficar, fique. Deus mandou você sair, saia. Se a nuvem está, por que você saiu? Se a nuvem saiu, por que você ainda está aí? O lugar não é só o território, mas também as decisões financeiras, as decisões profissionais e ministeriais, familiar. O lugar não é só o território. E a gente precisa entender isso sobre esse lugar da obediência, não é? Precisamos entender que o lugar da obediência preserva as sementes e as colheitas do futuro. Repita aí comigo: a obediência preserva as sementes e colheitas do futuro. Cuidado com você, Eliade, cuidado com o que você está fazendo, com as decisões que você está tomando. Você é serva de Deus, você é servo de Deus e Deus está contando com você. Deus contou com Isaac, contou com Abraão, Deus contou com cada um que obedeceu e seguiu e lá na frente colheu a semente, colheu o destino, colheu a promessa e o que Deus tinha planejado, tudo foi seguindo. E mesmo que eu erre, que você erre, Deus vai prover outra pessoa. Mas o que Deus projetou não vai ser frustrado por causa da minha ou da sua desobediência, por causa da minha ou sua negligência, displicência, desatenção ao que Deus está propondo e determinando para que a gente faça. Ele determina, ele dá ordem, ele é o nosso Senhor. Então ele disse: fique e eu vou dizer o que você tem que fazer ou para onde você tem que ir. Tem uma música de Nívia Soares que diz assim: existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu desejo habitar, Senhor. E é neste lugar, no
no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há um outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Me coloco aos pés da cruz. Eu errei essa parte. Jesus. Mas vai lá no YouTube, coloca essa música de Nívia Soares, Presença de Deus, no centro da tua presença, e cante ao Senhor. Cante ao Senhor orando: eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ficar no lugar do centro da vontade de Deus, porque o futuro que Deus planejou, que Deus projetou, está relacionado à nossa obediência, a viver os decretos, a viver os comandos, a viver os mandamentos do Senhor, tudo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Hoje a meditação foi um pouco maior do que nos outros dias, geralmente eu fico 5, 6 minutos, mas hoje eu precisava compartilhar com você esse nível de meditação que o Senhor trouxe. Então pensa nisso, amplia essa meditação, compartilha para muita gente, contagie muitas pessoas com essa palavra de esperança, essa palavra de cura, de libertação, de tomada de decisão, de posicionamento, para que muita gente seja edificada, fortalecida até que Ele venha. Pensa nisso. Beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro, até que Ele venha. Deus abençoe.